Filipenses capítulo 3, eu gostaria de ler os versículos 13 e versículo de número 14. Filipenses, capítulo de número 3, e eu quero ler com você os versículos 13 e o versículo de número 14. Diz assim a palavra do Senhor: Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Estamos desde o domingo passado e depois passamos ali pela nossa vigília de Ano Novo, abordando sempre dentro dessa mesma passagem. Começamos domingo passado, só para você se situar um pouco, uma vez que já é a nossa terceira mensagem na mesma passagem bíblica, nós falamos sobre a expressão do apóstolo Paulo, quando ele diz, mais uma coisa faço. Quando o apóstolo Paulo menciona a expressão, mais uma coisa faço, ele está se referindo a foco. Comprovamos isso em outras passagens bíblicas que têm o mesmo sentido, quando ele diz, uma coisa faço. A vida de Paulo tinha um foco. Paulo vivia de uma forma muito concentrada, disciplinada. E aprendemos que pessoas que vivem em um foco determinado, pessoas que não são dispersas nos seus objetivos de vida, são pessoas bem-sucedidas. Cristãos que têm um foco na sua jornada espiritual. Cristãos que têm uma oração focada, cristãos que têm uma pregação focada, igrejas que têm um foco, são instituições, pessoas, são grupos que são bem-sucedidos, porque possuem um norte, possuem de fato uma concentração naquilo que fazem. Paulo dizia, apenas uma coisa faço. Era um homem muito ocupado. E eu mencionei no domingo passado que você pode dizer, mas pastor, eu tenho meu trabalho, eu tenho minha família, eu tenho que ter o meu lazer, minha recreação, eu não posso dizer que eu vou fazer só uma coisa. E eu lembrei a todos que tudo que Paulo fazia estava subserviente a algo maior, que era procurar viver uma vida em que agradasse a Deus. Essa era a coisa que ele fazia. Na culto de vigília nós falamos sobre a expressão que veio logo em seguida, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Eu confesso que me delonguei bastante na minha fala ali no culto de vigília, porque nós não gostamos, não é legal falar sobre o passado, e ao mesmo tempo, muitos não conseguem romper com o passado. O fato é que Paulo nos transmite, as Escrituras Sagradas nos transmite nessa passagem, uma grande lição sobre passado. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, é exatamente está dizendo, o passado ficou para trás. E eu mencionei que a expressão esquecendo-me, que aparece nas Escrituras Sagradas, não é de fato como se Deus enviasse uma borracha mágica e pudesse dizer para você, está aqui essa borracha, agora você passa na história da sua vida em relação a coisas do passado que você não quer lembrar, que você quer que não faça parte da sua vida, é só passar essa borracha e tudo se resolve. Não, a questão não é essa. Falar sobre esquecer as coisas que ficaram para trás, a Bíblia está nos ensinando, o ensinamento divino está dizendo que nós não podemos viver influenciado por coisas, por experiências passadas de nossa vida. Você não pode deixar que o sofrimento do passado influencie a sua vida hoje e comprometa o seu futuro. Você não pode deixar que pessoas que lhe feriram, que lhe maltrataram, que de alguma forma deixaram marcas negativas na sua vida lá atrás, possam influenciar a sua vida no presente, no hoje. É isso que a Bíblia quer nos ensinar sobre esquecendo as coisas que ficaram para trás. Você tem que romper com o passado. Quando Deus orienta a esquecer as coisas que ficaram para trás, é exatamente isso. Deus propõe uma ruptura com o passado. Rompa com o passado, você não tem como voltar nele e reescrevê-lo, você também não pode apagá-lo, mas você pode viver um presente que não seja influenciado pelas coisas que aconteceram na sua vida lá atrás, tempos atrás, semana passada, mês passado, no dia de ontem, ou então há 5, 10 anos atrás.
esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Rompa com o passado. E ainda mais se esse passado for um passado triste, difícil, amargo, e que trouxe algumas cicatrizes que você consegue contemplá-las até hoje. A proposta divina em relação a isso é: rompa, tenha uma ruptura com o seu passado, esqueça, como Paulo, as coisas que ficaram para trás. E hoje eu quero abordar com você, durante alguns minutos, uma reflexão sobre a expressão que vem logo em seguida. Aliás, as expressões que vêm logo em seguida. Quando ele começa dizendo: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Grave bem essa expressão hoje. E avançando para as coisas que estão adiante. Veja bem que na inteligência dos escritos sagrados, não só trata uma questão do presente, que devemos viver com foco em nossa vida, mas vai lá no passado e diz como nós devemos lidar com ele, não deixar ser influenciado pelas experiências passadas, mas também a Bíblia vem ao encontro dos nossos corações nessa noite para falar sobre o nosso futuro. Paulo olhava para o futuro. O apóstolo Paulo, totalmente conduzido, totalmente tomado, totalmente absorvido pelo poder de Deus e conduzido pelo Espírito Santo, era alguém que podia dizer, apesar de no passado ter sido um perseguidor da igreja, e como falei na semana passada, alguém que não somente mandou prender, mas também mandou matar cristãos. Esse era o passado do apóstolo Paulo. Ele não deixou que esse passado influenciasse agora na nova vida que Deus tinha para ele. Mas ele também, no presente, vivia uma vida focada no trabalho, na missão, nos dons, no ministério que Deus concedeu a ele. Mas, assim como eu e você, que sempre pensamos no futuro, o apóstolo Paulo também. E hoje pela manhã eu falei que Deus não dispensa, Ele não ignora, Ele não rejeita a nossa essência. Quando Ele chamou Moisés para ser o libertador do povo de Israel, Ele não rejeitou a essência, o histórico, nem o presente, nem o passado de Moisés, mas Ele tinha um plano futuro para ele. Hoje eu quero dizer para você nessa noite que Deus conhece o seu passado muito bem. Pode ser que muitas pessoas não conheçam detalhes da sua vida passada, Deus conhece. E se foram feitas coisas críticas, abomináveis a Deus, mas se você se arrependeu e confessou seus pecados, Deus te perdoou. Você não precisa carregar o peso da culpa dos seus pecados. Se você verdadeiramente confessou, você foi perdoado por Deus. Mas também, preste bem atenção nisso, Deus está de olho no seu futuro. Deus, muito mais do que você, se importa com o seu futuro. Sendo que com um detalhe a mais que você, com uma qualidade, com uma virtude, com uma força a mais que você. Sabe qual é essa? Deus conhece o seu futuro. Você ainda não. Você ainda não conhece o seu futuro. Você tem expectativas, você tem sonhos, você tem planos sobre o seu futuro. Deus conhece já o seu futuro hoje. Eu sempre costumo dizer que a nossa linha de tempo, nós olhamos para o passado e contemplamos o nosso presente e sonhamos com o futuro. A linha do tempo de Deus, Ele consegue ver tudo de cima. Ele viu diante do seu nascimento até a sua eternidade. Essa é a linha de tempo de Deus. Deus vê tudo por inteiro. Você está sonhando com o seu futuro, Deus já conhece o seu futuro. E assim como qualquer mortal na face da terra, esse apóstolo também, o apóstolo Paulo, sonhava, ele tinha planos, ele tinha sonhos, ele tinha ideais para o seu futuro. Em relação ao passado, ele nos ensina que devemos esquecê-lo. Devemos não deixar que o passado nos influencie o nosso presente. E em relação ao futuro, o que podemos aprender nessa noite? Quando Paulo usa a expressão avançando para as coisas que estão adiante. Tem algo interessante que eu preciso compartilhar com você sobre essa expressão. Esse termo, avançando para as que estão adiante, essa expressão ela só é encontrada
nesse versículo da carta de Paulo aos Filipenses em todo o Novo Testamento. Você não vai encontrar mais uma expressão, estou me referindo ao original, ao texto original, em nenhum outro lugar do Novo Testamento. Somente Paulo, e somente uma única vez você vai encontrar essa expressão sendo mencionada nas Escrituras Sagradas, avançando para as coisas que estão adiante. Temos textos paralelos, temos ideias semelhantes, mas essa expressão ela é somente trabalhada, somente mencionada, somente redigida uma única vez no Novo Testamento, que foi quando Paulo disse, esquecendo-me, aliás, e avançando para as coisas que estão adiante de mim. Um negócio interessante que nós precisamos para ter uma compreensão exata, assim como procuramos ter da expressão, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, para compreender essa expressão, avançando para as que estão adiante, nós precisamos dar um pulinho na época em que Paulo escreveu essa carta. E essa expressão que só aparece uma única vez, e somente nesse versículo que nós lemos, Paulo vai utilizar de uma palavra, de uma expressão, que era uma expressão usada em termos atléticos. Aliás, os versículos 13 e 14 de Filipenses 3, exatamente está se referindo a uma corrida. Eu falei um pouco sobre isso na mensagem da chegada de Ano Novo. Está se referindo a um atleta. E esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, eu falei que o corredor, quando corria, ele olhava para frente, porque se ele olhasse para trás, ele podia perder o senso de direção. Ainda agora, aqui na hora que eu orei aqui, a nossa cinegrafista me falou, enquanto eu orava de olhos fechados, eu fui virando, e fui virando, e fui virando, eu perdi a direção da câmera. Perdi o senso de direção da câmera. Assim acontecia também com o atleta quando ele corria uma corrida, mas ele estava preocupado com os seus adversários. Se ele olhasse para trás, em vez de ir na reta, ele começava a ir para outra direção, ele começava a mudar o rumo de onde estava a linha de chegada. Ele poderia correr o risco de tropeçar e cair e perder totalmente a capacidade de voltar àquela corrida. Agora observem, quando Paulo utilizou a expressão avançando para as que estão adiante, ele utiliza mais uma vez de um vocabulário de uso atlético, de uso das imagens, das práticas de corridas, para dizer o seguinte, o verbo que ele utiliza, avançar, é um verbo, preste bem atenção nisso, que você vai entender muito bem o que a palavra de Deus quer dizer com essa expressão para a sua vida nessa noite, que é encontrado somente aqui, significa esticar os músculos até o limite máximo que se pode. Imagine você participando de uma corrida, querendo como nunca ganhar, chegar em primeiro lugar, ou então pelo menos terminar. Mas parece que o seu corpo não suporta, não vai aguentar, o desejo físico é de parar. Paulo vai usar uma expressão grega, que é esticar ao máximo que for possível toda a sua musculatura, de tal forma que, forçando o corpo aos seus limites máximos, garanta que ele vai chegar na linha de chegada. Olha que interessante isso, vocês não acham? Ele vai usar uma expressão para dizer que toda a energia que um corredor coloca para chegar até o fim de uma corrida, era a mesma energia que ele estava colocando para chegar no fim da corrida da vida, fim da sua corrida ministerial, fim de todas as missões que Deus tinha dado para ele nessa vida. Uma outra forma de traduzir essa expressão avançando para as que estão adiante, também relacionado à perspectiva de um corredor, seria mais ou menos, esse esforço físico era tão grande, eu não quero pagar um mico aqui em rede nacional, mas seria mais ou menos, imagine um corredor congelado. Se você pudesse aqui, eu estivesse correndo, você me congelar. Então imagine que um dos braços está tão estendido que chega muito próximo dos pés que estão correndo, um dos pés. E o outro está tão forçando a musculatura que a outra mão está chegando próximo da perna, da outra perna que está correndo simultaneamente. Então imagine que seria alguém quase totalmente esticado, tentando ganhar uma corrida, tentando chegar na linha de chegada de qualquer forma, e não permitindo que o seu corpo, seus músculos, suas limitações pudessem impedir esse atleta de chegar até o final.
É exatamente essa expressão que é usada aqui nesse trecho da palavra de Deus. Avançar para as coisas que estão adiante. Significa dizer, você precisa ter foco na vida. Significa dizer que você tem que abandonar o passado, as experiências passadas. E significa dizer que você vai olhar para a linha de chegada e vai fazer tudo o que é possível para nunca desistir dessa corrida. Pode ser que o seu corpo, a sua mente, as circunstâncias da vida possam estar dizendo, não vai dar para chegar lá. Mas você está convicto de que você quer chegar lá. Você vai buscar essa linha de chegada. Você consegue compreender a dimensão disso? Deixar que o passado negativo te influencie e correr rumo à linha de chegada. Essa era a forma, era o modus vivendi do apóstolo Paulo. Essa é a forma que a Bíblia Sagrada nos ensina hoje sobre como devemos viver. Estamos começando um novo ano. Parece que alguns já estão cansados no terceiro dia do ano. Vamos ter que suspender os cultos presenciais. Então tá bom, agora estou de férias. Não, nós vamos trabalhar mais ainda, nós vamos esticar mais ainda a nossa musculatura espiritual para fazer coisas muito maiores para Deus. Você tem músculos espirituais. Você só precisa trabalhar esses músculos. Nós temos aqui uma profissional de educação física. Músculos não precisam ser exercitados? Quando são exercitados, eles são desenvolvidos, não é isso? Nossa musculatura espiritual só é desenvolvida se nós a exercitarmos, se nós a colocarmos sobre a total pressão, quando nós praticamos ela constantemente. Colocamos ela sobre exercícios intensos. Assim nossa musculatura espiritual se desenvolve. É isso que a Bíblia está nos ensinando hoje. Em relação ao seu futuro, o que você tem que fazer? Esticar-se, esforçar-se, não medir esforços para cumprir, para chegar, para alcançar o futuro que Deus tem preparado para a sua vida. Que futuro é esse, pastor? Eu não sei nem o meu. Quanto mais o seu, mas o Senhor já sabe. O que Ele está pedindo de você? Que você se esforce, que você avance. A ordem de Deus hoje para a sua vida é avançar, não retroceder, mas avançar, esticar-se, correr, desenvolver-se, exercitar-se espiritualmente, para alcançar aquilo que Deus tem preparado para você lá na frente. Mas a vitória, a linha de chegada só é cruzada por aqueles que não desistem da corrida, por aqueles que se esforçam. Eu já tive o privilégio de correr uma São Silvestre. Primeiro ano que eu cheguei em São Paulo, eu disse que era um sonho meu de infância. Eu assisti a corrida de São Silvestre, depois que nós nos convertemos, já não dava mais para assistir, depois mudaram o horário para durante o dia. Eu assistia todos os anos a corrida de São Silvestre. Eu vi aqueles homens correndo 15 quilômetros, último dia do ano. Eu disse, puxa vida, eu queria tanto um dia participar dessa corrida. Quando foi em 2017, quando virou o ano de 2016 para 2017, eu peguei e comecei a me preparar. Dieta, academia, personal, grupos de corrida, comecei a me preparar. Um ano de preparação. 31 de dezembro de 2017, chega lá. Chegamos 6 horas da manhã na Avenida Paulista para uma corrida que começaria às 9. Porque senão você não consegue largar em um lugar legal. Ficamos lá 3 horas em pé, sol surgindo, o calor aumentando. E aí é dada a largada. Primeiro é o pelotão de elite. Pessoas, os atletas mais famosos, maratonistas do mundo participam dessa corrida. Esse ano não teve aí por causa da pandemia. E depois de muito tempo, os meros mortais são autorizados a correr. E eu estava lá no meio, dessa altura, correndo já com, não sei, no ano que eu corri, parece que foram 5.000 pessoas que correram, 15.000, não me lembro bem, não sei exatamente o número mais. Mas são muitas pessoas. Para você ter uma ideia, quem chega por último, para se juntar ao bloco de corredores, passa na linha, na largada, mais ou menos 1 hora depois que o pelotão de elite saiu. 1 hora depois. Tantas pessoas têm.
Mas voltando para a corrida, eu agora estou correndo, participando da minha São Silvestre. 2 quilômetros legal, 3 quilômetros começa o sol a ficar mais forte, é verão, no final do ano em São Paulo. 5 quilômetros eu estou bem preparado, está tudo bem. 7 quilômetros já começam a panturrilha a doer, depois é o joelho da outra perna e tudo mais. E aí tem a Brigadeiro Faria de Lima. A corrida de São Silvestre, a penúltima etapa dela é uma subida. E é ali onde a maioria dos corredores param ou desistem. E quando eu cheguei naquela Brigadeiro Faria Lima, eu confesso para você que meus joelhos, minhas panturrilhas, o calcanhar de um dos pés, já começava a dizer para eu parar. Mas de repente eu me lembrei que eu passei 1 ano me preparando para aquilo. Era um sonho que eu nutria desde a minha infância. Eu comecei a passar tantas coisas pela minha cabeça. Se eu desistir, eu não vou me perdoar nunca por isso. Mas se eu tentar continuar, eu posso me lesionar. O meu corpo está dizendo para eu parar. Só que durante 1 ano a minha cabeça foi preparada para não desistir naquela corrida. Resultado, eu subia duras penas aquela subida da Brigadeiro Faria Lima, e quando termina, você chega no plano da Avenida Paulista. Mais alguns metros, talvez 500, 600 metros, você termina a corrida. Aí eu disse, eu vou conseguir. Quando eu cruzei a linha de chegada e já recebe imediatamente a medalha de participação, eu desmoronei. A perna não aguentava mais nada. Mas eu realizei um sonho da minha vida. Por que eu estou contando essa história pessoal para você? Porque Paulo foi muito feliz nesse exemplo que ele usa, no jogo de palavras que ele usa. A vida, de certa forma, a minha, a sua, é como se fosse uma maratona. A nossa vida nunca vai ser uma corrida de 100 metros rasos. Ela não começa e termina rápido, pelo menos não é o que é para ser, não é para ser assim. A nossa vida é uma maratona. Vão ter momentos de descida, onde você vai ver o vento, sentir o vento batendo no rosto, e tudo vai ser uma maravilha. Vão ter momentos planos em que parece que tudo não vai mudar do normal, é o normal. Vão ter momentos na sua vida que serão de subidas. E você vai ser testado aos extremos. A questão é se você vai continuar avançando ou se você vai desistir da corrida. Se você continuar avançando, a linha de chegada está lá, te esperando. A medalha vai estar lá, te esperando. A história que você vai poder contar para as pessoas, como eu contei para você agora, vai existir. Mas se você parar, você não vai ter medalha para apresentar. Depois me cobrem para apresentar a medalha para vocês, para não dizer que é conversa de mentiroso. Você vai ter uma medalha para mostrar para os seus amigos. Você vai ter uma história para contar sobre o dia em que você chegou até o final da maratona da sua vida. Ontem nós lamentamos a morte de uma pessoa muito especial dessa igreja. É incrível como ela correu, sempre avançando a maratona da vida dela. Irmã Amélia, cheias de limitações físicas. Preste atenção a você que é muito saudável, mas está cheio de empecilhos, colocando vários impedimentos para servir a Deus. Para ser um voluntário, para fazer muito mais do que você tem feito. Irmã Amélia era professora da escola bíblica dominical dessa igreja. Irmã Amélia cuidava da parte histórica dessa igreja por muitas décadas. Ela amava fazer isso. Ela tinha vários problemas de saúde. Morava com a sua mãe, de uma idade muito avançada já. Ela cuidava dela. Além de cuidar de si mesma, tinha que cuidar da mãe. Mas ela estava todos os domingos com uma aula de excelência preparada para os seus alunos. E mais, sabia da história dessa igreja em detalhes.
procurava ter contato com as secretárias da igreja e sempre estava à disposição para orientar como deveriam ser feitos os registros históricos, como deveria ser escrita uma ata, como deveria ser respeitada todas as regras da escrita de uma ata. Naquela época em que a ata tinha que ser feita mesmo à mão, hoje já pode ser feito no computador, mas naquela época tinha que ser escrito no livro. Irmã Amélia partiu ontem para a glória do Senhor. Mas até agora nós continuamos falando como esta mulher correu a maratona da vida dela. Como vai ser falado a sua história de vida? Alguém que avançou para as coisas que estavam adiante, que rompeu com o passado e começou a desbravar e não desistiu da corrida, mas permaneceu firme, forte, confiante em Deus, que Deus daria as forças, mesmo aos momentos mais difíceis, Deus estaria com você, te fortalecendo, te capacitando, colocando forças espirituais nas suas pernas, para que você continuasse avançando? Ou você vai ser lembrado como alguém que desistiu, que abandonou o barco, que deixou a corrida? Avançando para as coisas que estão adiante. Nessa maratona da vida de Paulo, eu consigo observar duas qualidades importantes da corrida da vida dele. A primeira delas, a sua corrida, esse avançar para o que estava adiante, tinha uma direção bem definida. Ele diz: eu avanço para o que está adiante. Eu não me deixo, como é que se diz? Ser atenção desviada para as coisas que estão periféricas, ao lado, acontecendo por aqui, por acolá, acontecendo entre pessoas. Não, eu estou avançando para o que está adiante. Eu estou avançando para as coisas que estão à frente. Avançar na vida de cristão tem uma direção, é para frente. Paulo tinha uma direção bem definida na sua vida. Aliás, diga-se de passagem, todas as vezes que você observar Deus dando direcionamentos, hoje pela manhã eu falei um pouco sobre isso, é para frente, é para avançar. Se você observar, por exemplo, a história do povo de Israel, retirado do Egito depois de 430 anos de escravidão, agora esse povo chega diante do Mar Vermelho, começa a reclamar, começa a perturbar Moisés. Moisés agora vai lá com Deus, faz uma oração de: Senhor, tem todo um povo aqui me perturbando, o que eu faço? Qual foi a resposta de Deus para Moisés? Por que tu estás clamando a mim, Moisés? A versão NVI traduz a fala de Deus da seguinte maneira: diga ao povo que avancem. O que fazer diante de uma pandemia? Diga à igreja de Cristo que avance. O que fazer diante de problemas financeiros? Continue avançando naquilo que Deus propôs para a sua vida. O que fazer diante de problemas familiares? Continue avançando com a sua musculatura espiritual. O que fazer diante de problemas profissionais? Continue avançando e fazendo aquilo para o qual Deus apontou a direção. A ordem de Deus sempre é avançar. Nós é que com a nossa fé pequena começamos a retroceder, a dar passos para trás, a querer desistir na jornada, a dizer que estamos muito cansados, exaustos, desanimados. A ordem de Deus para a sua vida hoje é: avance. Essa é a ordem de Deus para você. Porque quando Deus manda avançar, Ele mostra uma direção. Até quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, há um avanço na vida. Quando você vivia uma vida sem Cristo e se arrependeu dos seus pecados, parece que dá uma ideia de retroceder. Não, quando nós nos arrependemos, nós avançamos e saímos de uma posição pecaminosa e perdida, agora para uma caminhada com Deus vitoriosa e com destino aos céus. Estamos avançando a cada dia em direção ao céu como cristãos. É isso que acontece com a vida cristã. A cada dia eu e você, fiéis a Deus, avançamos em direção aos céus. É por isso que não podemos nos apegar às coisas desse mundo, porque nossa pátria está lá em cima. A linha de chegada do cristão está lá no alto, não está aqui na terra. Quando Deus manda avançar,
ele sempre aponta uma direção. E aí parece que quando eu aprendo uma coisa com essa expressão que aparece em Filipenses 3:13 e 14, que parece que quando nós colocamos o presente e o passado, preste bem atenção nisso, quando nós colocamos o presente e o passado nos lugares certos, então nós estamos aptos para avançar para o futuro. É isso que eu aprendo nesse trecho das Escrituras Sagradas. Quando temos a noção exata do nosso presente, colocamos o presente no lugar correto e deixamos o passado no lugar correto, quando colocamos o presente e o passado nos seus devidos lugares, nós estamos aptos para avançar para o futuro. Você está preparado para dar um passo a mais, porque você é bem resolvido. Você está em paz com Deus, você sabe que quando Deus manda avançar, Ele concede uma direção. É isso que Deus está transmitindo para você hoje. Deus está dizendo para você que na caminhada, na maratona da sua vida, assim como na de Paulo, Ele aponta uma direção. Tem uma linha de chegada. Além de uma direção, também existia na maratona da vida do apóstolo Paulo, um objetivo. Preste bem atenção na fala dele. Olha bem o que ele diz no versículo 14. Eu prossigo para o alvo. Eu prossigo para o alvo. Eu vou repetir essa expressão. Ela precisa criar ecos na sua mente nesse dia. Eu prossigo para o alvo. Você tem um alvo definido na sua vida? Esse alvo está bem definido. Qual é o seu objetivo de vida? Eu costumo dizer que objetivo, alvo ou propósito de vida, se você não tem isso bem definido, você hoje está caminhando numa direção, mas amanhã as circunstâncias vão levar você a caminhar noutra, amanhã você já vai estar noutra, ano que vem você vai estar para lá, e você não tem uma direção correta, constante, porque você não tem um propósito de vida definido. Eu costumo dizer que propósito de vida, eu não encontrei uma definição melhor e tão prática sobre propósito de vida como aquela propósito de vida é a razão pela qual você vai acordar e se levantar da sua cama todas as manhãs. Se você não tem um propósito de vida bem definido, vai ser enfadonho levantar-se da sua cama amanhã. Se você não tem um propósito de vida bem definido, vai ser estressante. Se você não tem um propósito definido de vida que Deus passe por ele, vai ser um peso ser cristão, vai ser um peso vir à igreja, vai ser um peso contribuir, vai ser um peso ser um voluntário. Se você não tem um propósito de vida definido do qual Deus faz parte, vai ser enfadonho viver. É uma rotina monótona, que você não tem mais alegria em viver, porque não tem um propósito no qual Deus se faz presente. O apóstolo Paulo, ele tinha Deus como propósito de vida. E quando ele diz, eu prossigo para o alvo dele, nós já falamos, há 2 semanas estamos falando sobre isso. O alvo dele era se tornar cada vez mais semelhante a Cristo, de tal forma que no dia que ele se encontrasse com Jesus, ele pudesse dizer, Senhor, eu posso cruzar a linha de chegada? Porque quando eu vivi, o meu propósito de vida foi viver para te agradar, viver para te servir, viver para poder cumprir a tua vontade em minha vida. Qual é o seu objetivo de vida? Qual é o seu propósito de vida? Seu propósito de vida é vão, é egoísta, é só pensando no seu próprio futuro? Ou seu propósito de vida glorifica a Deus? Você precisa de uma forma muito honesta e espiritual responder essas perguntas. Porque elas vão definir o seu amanhã. Elas vão definir o seu futuro. Elas vão definir a sua próxima semana, o seu próximo mês, vão definir o seu ano e vão definir a sua vida até o final dela. De que é caracterizado o seu propósito de vida? Deus está nele ou você está pensando só em enriquecer,
em ter uma boa profissão, uma casa grande, um bom carro, não adoecer. Ou no seu propósito de vida está Deus. E sabendo que a sua vida foi Deus quem lhe deu, você está dizendo, a minha vida vai ser para agradar a Deus também. Você precisa pensar nisso. Eu tenho feito muitos funerais durante todos esses meus 17 anos de ministério. E é comum, quando passo pelos cemitérios, volta e meia encontrar uma sepultura que tem uma lápide. Algumas frases de efeitos, outras coisas reflexivas que possivelmente foram escolhidas, foram solicitadas por aquele que antes de morrer pediu que fosse colocado. Eu te pergunto, qual vai ser o seu epitáfio? O que vão poder colocar na sua sepultura quando você morrer? O que vão falar de você sobre o propósito que você teve nessa vida? O que Deus nos céus vai poder dizer sobre você, sobre a sua jornada, sobre a maratona da sua vida? Pense bem sobre isso. Filipenses 3, 13 e 14 nos ensina a avançar, mas avançar com uma direção e avançar com um propósito. E se você tiver essas coisas muito bem claras na sua vida, é porque Deus está com você e a bênção de Deus vai te acompanhar nessa corrida. Eu quero caminhar para o final da minha mensagem dizendo para você e contando uma história, um trecho da história presente em alguns livros de história que fala sobre a Espanha no século XV. Eu achei essa história muito interessante e eu quero concluir com ela. No século XV, a Espanha dominava a maior parte do mundo que existia na época. E eles mandavam cunhar moedas para que fossem utilizadas na economia, no comércio em geral do povo espanhol. Mas como a Espanha dominava a maior parte do mundo da época, no século XV eles mandaram colocar na maioria das moedas que existiam a seguinte expressão: nada mais. E para os espanhóis, que quando pegavam essas moedas e liam nada mais, eles já sabiam que tinha uma mensagem do governo espanhol sendo trazida nessa pequena frase, que dizia o seguinte: os espanhóis já conquistaram tudo, não há nada mais para conquistar. Eles já chegaram ao topo do mundo. O mundo que precisava ser dominado, governado por uma nação já existe, e é governado pelos espanhóis, então não existe nada mais. Os anos se passaram, os séculos mudaram a história do mundo, e depois de algum tempo a Espanha percebeu que o mundo era bem maior do que ela havia conquistado, e que existiam muitos outros conquistadores além delas. E o governo espanhol mandou tirar de circulação as moedas onde aparecia nada mais, e agora nas moedas desde então aparecia a expressão mais além. Para que os espanhóis agora entendessem uma outra lição. Não eram mais eles que dominavam o mundo, porque o mundo ia muito mais além do que eles imaginavam. Eu estou usando essa ilustração para terminar essa mensagem perguntando a você: qual poderia ser o lema da sua vida cristã? Se você pudesse traduzir em uma pequena expressão, a sua vida hoje seria nada mais? Ou a semelhança de Paulo que pensava em avançar, você pode dizer para Deus hoje: o lema da minha vida é mais além. Nada mais ou mais além? Qual vai ser o lema da sua vida a partir de hoje? Como Deus vai olhar dos céus sobre a sua vida e vai ver você encarando a sua trajetória, a sua corrida da vida? Nada mais. Para mim chega. Nada mais, eu não vou mais servir. Nada mais, eu já estou satisfeito com o que tenho. Nada mais, eu não preciso avançar. Ou Deus vai ver você vivendo da seguinte forma: mais além, eu vou continuar a avançar. Deus já me deu uma direção e um propósito. Eu vou mais além. E vou mais além. E vou continuar esticando toda a minha musculatura até eu alcançar a linha de chegada. Pense bem nisso.
Qual o lema que você vai usar nesta nova semana? Nada mais ou mais além? Porque para aqueles que avançam para as coisas que estão adiante, para eles a jornada da vida nunca acaba, enquanto eles não cumprirem todo o propósito deixado por Deus para a vida deles enquanto eles existirem. Nada, nem ninguém os impede de alcançar, lutar e correr pelo propósito que Deus colocou em seus corações, que está muito claramente definido em suas mentes. Eles avançam porque têm uma direção, eles avançam porque eles têm um propósito, eles avançam porque eles querem chegar, alcançar a linha de chegada. Eu espero encontrar você na linha de chegada da vida. Eu espero que o seu epitáfio possa ser um mais além, e não que você ainda vivo esteja vivendo dizendo nada mais. Amém, irmãos? Eu gostaria de orar com você nesse momento, encerrando essa mensagem e encerrando este culto. Querido Deus, nosso Pai, muito obrigado, meu Deus, por tudo que vimos e ouvimos nessa noite. Obrigado, Senhor, porque não é um distanciamento social, não é um vírus, não é, ó Deus, as forças desse mundo, nem humanas e nem diabólicas, que vão nos impedir de adorar o Teu nome. Pai, nós queremos continuar avançando para as coisas que estão adiante de nós. Nós queremos esquecer as que ficaram para trás. E com muito foco, direção e propósito divino, Senhor, eu quero continuar avançando. Eu espero, Senhor, que essa seja a oração daqueles que estão me ouvindo nesse lugar. Eu peço a Deus que essa seja a oração daqueles que acompanham essa mensagem nesse momento. Que nesta oração possam estar dizendo: eu quero avançar para as coisas que estão adiante, com a direção certa e com o propósito correto, para glorificar o nome de Deus na maratona da minha vida. Senhor, não permita que nos cansemos e desistamos da maratona. Não permita, Senhor, que abandonemos a pista. Não permita, Senhor, que desistamos. Mas permita, Senhor, e dai-nos forças para chegar, para alcançar a linha de chegada da Tua vontade. Contempla, meu Deus, a oração do Teu povo, a oração dos meus irmãos e irmãs, e ajuda-nos para que, após essa palavra Tua para os nossos corações, nós queiramos não retroceder, não desistir, não olhar para trás, mas queiramos firmar um propósito contigo nessa noite, de avançar para as coisas que estão adiante. Essa é a oração que eu faço, Senhor. E assim, querida igreja, suplicamos que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e que as consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre cada vida presente neste lugar, estejam sobre a Segunda Igreja Batista de Manaus e sobre todo o Teu povo espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Deus abençoe a todos vocês, uma boa semana e vamos avançar para as coisas que estão adiante de nós. Deus abençoe a todos, tenha uma semana vitoriosa na presença do Senhor. Muito obrigado.